Olá pessoal, aqui é Clebson da Silva Santos. Vou demonstrar nesse vídeo como baixar a tensão de alimentação dos LEDs da iluminação de fundo backlight da TV Panasonic TC42AS610B e é válido para todas as TVs que têm essa placa. Aqui temos uma plaquinha LED driver, que é a responsável por gerar a alimentação adequada para alimentar as duas séries de LEDs que tem nesse painel de iluminação dessa TV. São duas séries de LEDs com duas tensões independentes. Por isso que aqui você vê um capacitor de filtro e outro capacitor de filtro. Tem dois MOSFET. Então aqui é um circuito duplo, que tem duas saídas de tensão para a iluminação de fundo dessa tela. A modificação que é feita aqui é a modificação que é feita em qualquer aparelho de TV LCD LED para evitar que os LEDs fiquem queimando de forma recorrente. Aqui vamos fazer três alterações. Temos aqui esses resistores, que são resistores de corrente do source desses MOSFETs. Então, esses três resistores em paralelo é desse MOSFET. Esses outros três resistores em paralelo do source desse outro MOSFET. São duas tensões independentes. Aqui no caso, são três resistores de 0,22R. Nesse aqui tem um de 0,33. Mas vamos considerar que todos sejam de 0,22. Calculando aqui a resistência em paralelo deles, três resistores de 0,22 vai dar 0,07 ohm. Então aqui eu elimino um desses três resistores e a resistência sobe para 0,11 ohms. Eu recomendo que não suba muito essa resistência, porque esse circuito foi um circuito projetado por engenheiros eletrônicos, então a gente não deve fazer uma alteração muito brusca aí no circuito. Retirando um resistor e passando a resistência para 0,11 é suficiente. Aqui, nesses dois componentes aqui, agora eles já estão com bobinas com núcleo de ferrite. Esse núcleo de ferrite aqui era um eixo, que era até mais alto, eu até quebrei aqui em cima, porque essa placa fica muito próxima da tampa da TV, do gabinete. Quebrei aqui, mas continua com o núcleo. Ou poderia ser uma bobina de ar. Essa bobina, ela está substituindo essa bobina original aqui, que é a bobina bead-core, que é praticamente um fio passando dentro de um tubinho de ferrite. Aí eu prefiro tirar esses bead-core e colocar a bobina de verdade. Se é a posição esquemática que ele está de bobina, vou botar uma bobina de verdade. Aí aqui nesse caso realmente eu fui bem radical e alterei o componente por uma bobina maior. Esse fio aí deve ser 18 AWG, mas isso não é muito importante. Às vezes eu uso bobina até com fios mais finos, com mais espiras. E se não quiser fazer a alteração desse bead-core, tudo bem, não precisa tirá-lo daí. Eu tiro porque eu já tenho o costume de fazer isso. Vamos partir agora para a terceira alteração, que é nos resistores de corrente do source desses MOSFET SMD aqui, que são responsáveis pelo DIMM, pelo ajuste de intensidade da luz de fundo da tela. Então ele é um PWM DIMM. Então aqui no source desses dois MOSFET tem aí também o banco de resistores em paralelo. São 6 resistores, sendo 5 de 12R e 1 de 18R. Eu removo do circuito 2 de 12R. Aqui está a ilustração deles em paralelo. Todos eles ligados de forma original. A resistência final é 2,1176 ohms. Retirando dois resistores de 12, ele passa para 3,2772 ohms. E é suficiente. Se eu tirasse mais um resistor desse aqui, um de 12 um de 18, ficariam 3 de 12, essa resistência subiria para 4 ohms. Não é necessário fazer isso, já que a resistência original é de 2 ohms. Se a gente deixasse em 4 ohms, seria o dobro. Temos que considerar que mesmo que ele apresente, mesmo que esse circuito apresente alguma deficiência na alimentação dos LEDs, causando até a queima prematura dos LEDs, temos que considerar que foi um circuito desenvolvido por engenheiros. E qualquer alteração aqui, feita de forma que altere bastante esse circuito, vai impedir o bom funcionamento dele, causando o desligamento da iluminação, ou a tela ficará piscando, alguma coisa nesse sentido, dando proteção no circuito, né? Então, vamos fazer essas alterações aqui com cuidado, com bom senso. E dessa forma, a tensão e corrente que chegarão ao circuito de iluminação backlight vão estar num valor mais adequado para o funcionamento dos LEDs
e dessa forma não causará o superaquecimento dos LEDs, nem a sobrecarga dos LEDs, que receberão uma tensão compatível com as suas especificações. E assim, a iluminação de fundo da tela funcionará por muitos anos, sem causar a queima dos LEDs. Eu faço essa alteração em todas essas placas que chegam aqui, e eu estou dando essa explicação agora, essa demonstração, porque eu sei que funciona. Já fiz várias vezes e funciona muito bem, então agora eu tenho segurança de passar para você essa dica. Se você se deparar aí com uma TV desse modelo que tem essa placa, você pode fazer essas alterações sem dúvida, de que vai funcionar normalmente, vai dar uma vida útil muito maior para os LEDs. Fica aí essa dica, até mais.